Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB. E no programa desta semana vamos acompanhar mais orientações que vão te auxiliar nesta jornada rumo à aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos acompanhar. Olá, meus queridos, tudo bom? Me chamo Isabela Galvão, sou professora de Direito Administrativo e vamos falar hoje sobre agentes públicos, mais precisamente Lei 8.112/90. Quando falamos de forma de provimento, elas estão descritas lá no artigo 8º da referida lei. Quais são? Vou trazer alguns exemplos: nomeação, promoção, recondução, readaptação, reintegração, aproveitamento. Dentre essas formas de provimento, a nomeação ela é originária. Significa dizer que, quando há a nomeação, não existe um vínculo anterior entre aquela pessoa e aquele cargo público, ao passo que as outras formas de provimento aqui descritas são derivadas. Quando falamos de nomeação, é necessário que observemos alguns prazos. Da nomeação para posse, por exemplo. Da nomeação para posse, existe um prazo de 30 dias. Da posse para o exercício, existe um prazo de 15 dias, conforme descrito na lei. Ainda tem mais. Isabela, se o servidor for nomeado e não tomar posse, a lei diz: a nomeação sem posse simplesmente torna sem efeito o ato de nomeação, ao passo que, se o servidor tomar posse, a posse é a investidura em cargo público. É nela que o servidor ele deve comprovar que cumpre com os requisitos para o cargo em relação à idade, em relação à escolaridade, em relação ao gozo dos direitos políticos. Se o servidor tomar posse e não entrar em exercício no prazo legal estipulado, o que vai acontecer com ele é a exoneração. Muito cuidado. Nomeação sem posse torna sem efeito o ato de nomeação. Posse sem exercício acarreta a exoneração. Mas vamos visualizar as outras formas de provimento. A reintegração. A reintegração é a volta do servidor que foi demitido injustamente. Tá? Essa demissão ela pode se dar na via administrativa ou judicial. Importa salientar que o servidor reintegrado ele retira quem quer que esteja ocupando o cargo dele, tá? Ele retira aquela pessoa e ainda mais, ele vai ter direito ao ressarcimento de todos os vencimentos e vantagens que perdeu durante o período que estava demitido injustamente. A recondução, por sua vez, ela pode surgir como uma consequência à reintegração. O servidor foi reintegrado, ele retira quem está no lugar dele. E aquela pessoa, o que é que vai acontecer com ela? A lei diz, se estável, ela vai ser reconduzida ao cargo anteriormente ocupado. Vamos falar agora da readaptação. Gente, quando falamos de readaptação, a gente se liga que acontece em virtude de uma limitação física ou psíquica que o servidor sofre. E aí ele é readaptado para um cargo compatível com as suas limitações, tá? Temos também outra forma de provimento denominada reversão. Para essa tem um bizu. Reversão tem V. V de velho. Quando a gente pensa em velho, a gente pensa em aposentado. Então, reversão é o retorno do aposentado. Esse retorno ele pode se dar em virtude de insubsistentes os motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez. Gente, é certo que existem alguns motivos que ensejam a aposentadoria por invalidez. Se determinado servidor foi aposentado por invalidez, ele vai ficar sendo submetido com uma certa frequência a uma avaliação da junta médica para ver se ainda persistem os motivos daquela aposentadoria. Se a junta médica verificar que ele não é mais inválido, o que é que acontece com ele? É revertido. Reversão por não existirem mais os motivos da aposentadoria por invalidez. Mas existe outro tipo de reversão também. Gente, é a reversão no interesse da administração pública, tá? É quando o servidor, por exemplo, ele pede para voltar. Se aposentou por critérios de idade e aposentadoria, não se adaptou à aposentadoria em casa e aí pede para voltar. Aí é no interesse da administração pública. Tem que a administração pública querer também. E outra coisa, não pode estar aposentado há mais de 5 anos, tem esses requisitos.
Por isso que a gente conclui que a reversão, quando insubsistentes os motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez, é vinculada, ao passo que a reversão no interesse da administração é discricionária. Vamos falar agora de outra forma de provimento super interessante, que é o aproveitamento. Quando falamos de aproveitamento, é necessário que saibamos características da disponibilidade. Gente, a lei, ela traz a possibilidade do servidor ficar em disponibilidade. Significa dizer que ou o cargo dele foi extinto ou não conseguiram colocar ele em outro cargo parecido com o dele, ele ficou em disponibilidade. É ficar em casa, recebendo de forma proporcional ao tempo de serviço. Porém, isso não é de forma definitiva. A qualquer momento, a administração pública pode olhar para aquele servidor e dizer assim: olha, você está em disponibilidade. Até que tá bom estar em casa, recebendo proporcional, mas eu quero que você volte. Então, a volta do servidor que está em disponibilidade é a forma de provimento denominada aproveitamento. Tranquilo, forma de provimento é muito rica em assuntos, em conteúdos, e a gente conseguiu muito bem aqui trazer as características. Vamos agora para o regime disciplinar. Se inicia lá no artigo 116 da referida lei. Artigo 116 traz os deveres do servidor público, artigo 117 traz as proibições e o artigo 127 traz as penalidades disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor público regido pela Lei 8.112 de 90. São elas, minha gente: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Todas essas penalidades podem ser aplicadas sim ao servidor público civil federal. Porém, antes da aplicação de qualquer penalidade, é necessário que se dê ao servidor público o direito ao contraditório e à ampla defesa. São direitos que estão na Constituição, por isso que devem ser usufruídos como servidor. É um direito do servidor público. Dessa forma, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ele é exercido pelo servidor em um procedimento investigativo, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, a gente tem que a sindicância e o PAD, que são as siglas do processo administrativo disciplinar, são procedimentos investigativos para analisar a conduta do servidor e, ao final, verificar se ele realmente cometeu aquele ato ou não, para que haja uma possível penalidade ou não aplicada a ele. Penalidades estas que já descrevemos. Então é isso, meu, sobre agentes públicos. A gente conseguiu aqui, nesse período, abordar os principais aspectos da Lei 8.112 de 90. Um beijo para vocês e até a próxima. Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.